Se você é do tipo que gosta de mistérios que desafiam a lógica e revelações que abalam até os alicerces da fé, preste atenção. Hoje, vamos mergulhar em uma história que vem dos recônditos mais sombrios de uma das instituições mais poderosas do mundo. Um lugar onde segredos milenares são guardados a 7 chaves. Prepare-se para uma jornada cheia de suspense, intriga e revelações que podem mudar para sempre a forma como enxergamos o poder e o destino da humanidade. Tudo começa com um ex-colaborador dessa organização, cuja identidade foi escondida sob o pseudônimo de Professor Elias Montenegro. Ele decidiu romper o silêncio e compartilhar algo que, segundo ele, pode abalar o mundo. Montenegro alega ter acesso a documentos ultrasecretos que sugerem uma coisa assustadora. O atual líder pode ser o último verdadeiro representante de uma era antes de um evento catastrófico e sem precedentes. E o próximo sucessor? Bem, ele pode não ser quem aparenta ser. Na verdade, pode ser uma peça crucial em um plano sombrio que está sendo cuidadosamente orquestrado nos bastidores do poder. Nos corredores silenciosos dessa organização, onde apenas os mais altos hierarcas têm acesso, Montenegro descobriu evidências de reuniões secretas e documentos restritos que apontam para o ano de 2027 como um marco crucial. Para a maioria das pessoas, esse ano pode parecer comum, mas, dentro dessa estrutura, ele é tratado como ponto de virada para uma transformação irreversível. Rumores que circulavam há décadas entre os membros mais influentes agora ganham força, e o medo se espalha como uma sombra por toda a instituição. As profecias antigas, atribuídas a um sábio do século XI conhecido como Mestre Alarico, sempre foram alvo de intensos debates. Segundo esses textos, haveria uma sequência exata de líderes até o fim dos tempos. O que mais assusta é que, de acordo com essa lista, o atual líder pode ser o último legítimo representante de uma linhagem sagrada. Após ele, surgiria uma figura enigmática, envolta em mistério, que poderia ser um impostor ou algo ainda mais sinistro. Para estudiosos das profecias, esse novo líder pode ser um instrumento de forças ocultas que, há séculos, buscam infiltrar-se nos alicerces do poder. O estado de saúde do atual líder tem sido motivo de especulação. Sua fragilidade física, embora justificável pela idade, levanta suspeitas entre aqueles que conhecem os bastidores. Para alguns, essa debilidade pode ser um sinal de que algo maior está sendo cuidadosamente planejado. Se o sucessor já estiver escolhido nos bastidores, a transição poderá ocorrer sem resistência, abrindo caminho para a implementação de uma nova ordem. Montenegro relata que reuniões secretas entre os conselheiros mais influentes têm ocorrido com frequência alarmante. O teor dessas conversas é mantido em sigilo absoluto, mas há indícios que mudanças radicais estão sendo preparadas. Essas reformas, segundo os mais conservadores, podem representar o rompimento definitivo com séculos de tradição, abrindo caminho para uma doutrina completamente distinta daquela que foi ensinada ao longo da história. O temor de que o próximo líder seja um impostor, servindo a interesses ocultos, tem gerado pânico entre os que conhecem as antigas profecias. Desde o início do século XXI, rumores sobre essa possibilidade já circulavam entre os membros mais informados. Na época, poucos davam importância a essas preocupações. Agora, diante da iminente sucessão e dos eventos que se desenrolam em ritmo acelerado, o temor se tornou palpável. O que antes era considerado uma teoria conspiratória sem fundamento, hoje é discutido seriamente nos corredores dessa organização. Para aqueles que acreditam que o mal pode se infiltrar onde menos se espera, a possibilidade de que o próximo líder seja um agente de uma agenda oculta não pode ser descartada. Os sinais estão espalhados por toda parte, mas apenas poucos conseguem enxergá-los. A debilidade do atual líder, as movimentações discretas dentro da organização, os encontros a portas fechadas e as profecias que apontam para a chegada de uma figura com intenções questionáveis formam um quebra-cabeça assustador. Para Montenegro, não há dúvidas, estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais críticos da história. Algo está para acontecer, e a humanidade pode não estar preparada para lidar com as consequências. Mas essa não é uma batalha restrita a essa instituição. No cenário global, figuras poderosas parecem estar direta ou indiretamente ligadas a esses eventos.
Líderes políticos influentes, magnatas da tecnologia e organizações internacionais estão tomando decisões que, de maneira sutil, preparam o terreno para uma nova ordem mundial. Para Montenegro, essas conexões não são coincidências. Há um plano sendo executado há anos, talvez séculos, e seus últimos passos estão prestes a ser dados. A influência de personalidades como Alexander Kearney, um bilionário da indústria aeroespacial, e Victor Ali, um político controverso, no cenário mundial levanta questionamentos. Ambos são figuras disruptivas, capazes de alterar o curso da história com suas decisões. Mas será que eles compreendem a magnitude do que está por vir? Estariam atuando como catalisadores desse novo tempo, ou seriam peças-chave de um jogo muito maior do que se imagina? Essas questões permanecem sem resposta, mas sua relevância cresce a cada dia. Dentro da organização, o medo tomou conta dos corredores. Conselheiros e assessores murmuram entre si, buscando respostas em textos antigos, enquanto os membros mais jovens sentem que há algo diferente no ar. A sensação de que estamos prestes a cruzar uma linha sem volta é cada vez mais forte. Os sinais estão dados, as profecias foram escritas, e agora tudo se resume a uma única questão. Estaremos preparados para o que está por vir? Montenegro, no entanto, afirma que a humanidade não está totalmente desamparada. Se há forças sombrias operando nos bastidores, também existem aqueles que trabalham silenciosamente para impedir que o pior aconteça. Pessoas comuns, que ninguém imagina, podem estar atuando como verdadeiros guardiões, tentando proteger a humanidade de um destino terrível. Essa batalha não será travada apenas no plano espiritual. Ela terá impactos diretos no mundo físico, e os primeiros sinais já estão visíveis para quem souber observá-los. Com a aproximação do ano de 2027, as peças desse jogo sinistro começam a se mover mais rapidamente. A sucessão será um momento crucial, não apenas para essa organização, mas para o destino da humanidade como um todo. Se as revelações de Montenegro forem verdadeiras, a chegada do próximo líder pode marcar o início de um novo tempo, um período de profundas transformações e incertezas. O que realmente está por trás dessa sucessão? Essa organização guarda segredos que nunca foram revelados ao público, e talvez esses mistérios estejam prestes a vir à tona. O que acontecerá com o mundo quando esse momento chegar? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e quando ela vier, pode ser tarde demais para voltar atrás. As profecias de Mestre Alarico não são as únicas que apontam para tempos sombrios. Outros escritos antigos fazem referências ao momento de grande provação, onde um falso líder assumirá o poder e desviará as massas do verdadeiro caminho. Entre essas previsões, destaca-se a do filósofo Cassiano Veloso, que no século XV publicou um texto contendo uma lista de líderes que governariam até o fim dos tempos. Além disso, as revelações de alguns místicos ao longo da história indicam que a chegada desse último líder será acompanhada de eventos catastróficos e de uma grande crise sem precedentes. Outra profecia alarmante é a da vidente Clara, uma das visionárias de um pequeno vilarejo no interior da Europa. Ela teria recebido mensagens secretas alertando sobre a corrupção interna e a infiltração de forças malignas. Alguns estudiosos sugerem que essas mensagens mencionam explicitamente a ascensão de um falso líder, que traria consigo mudanças drásticas, preparando o terreno para o domínio de uma entidade sombria. Além das profecias tradicionais, há previsões vindas de fontes inesperadas que parecem convergir para o mesmo cenário. Nostradamus, o famoso vidente francês do século XVI, escreveu sobre um líder que traria consigo engano e caos, levando multidões a acreditarem que ele seria um enviado divino, quando, na verdade, estaria servindo a forças ocultas. No contexto de textos sagrados, há menções a uma figura conhecida como falso mestre, que surgirá antes da chegada de um grande inimigo. Esse falso mestre terá a aparência de sabedoria, mas suas ações serão contrárias à verdade. Ele unirá líderes mundiais sob uma nova ordem, preparando o caminho para um governo global único. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia pode estar diretamente relacionada ao próximo líder e à transformação radical que pode ocorrer. Os sinais desse tempo de mudança já começaram a se manifestar.
Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado o aumento da desconfiança em instituições tradicionais, perseguições a grupos minoritários, uma tentativa de modificar valores que se mantiveram intactos por séculos. Muitos sentem que a essência da sociedade está sendo gradualmente diluída, com ideologias cada vez mais alinhadas a uma nova visão globalista que visa transformar a espiritualidade e a moral em algo superficial. Dentro da organização, o silêncio de algumas autoridades e as mudanças discretas levantam suspeitas. A maneira como certas questões são tratadas e a falta de explicações sobre algumas decisões geram dúvidas, até mesmo entre os membros mais leais. Há quem diga que um grupo seleto de conselheiros já está trabalhando nos bastidores para garantir que a sucessão ocorra conforme seus interesses, independentemente da vontade das massas ou da tradição. Entre os estudiosos das profecias, uma questão essencial permanece sem resposta. O próximo líder será um agente consciente de um plano maior, ou será apenas uma marionete nas mãos de forças muito mais poderosas? Se ele for o falso mestre mencionado nos textos antigos, seu papel será crucial para enganar multidões e desviar milhões de pessoas do verdadeiro caminho. Mas se for apenas uma peça dentro de um esquema ainda maior, isso significa que há algo ainda mais sinistro por trás de sua ascensão. Enquanto a organização se prepara para a possível mudança de liderança, muitos acreditam que eventos extraordinários podem ocorrer nos próximos meses ou anos. Alguns místicos afirmam que a transição não será pacífica e que forças invisíveis estarão em conflito pelo controle. Outros dizem que sinais no céu e na terra indicarão que estamos entrando em um período decisivo da história, onde cada escolha terá um peso muito maior do que nunca. A batalha entre o bem e o mal não é algo meramente simbólico. Segundo Montenegro, essa guerra já acontece nos bastidores há séculos, mas agora está prestes a se manifestar de forma mais clara e direta. A humanidade se encontrará diante de um momento de escolha, onde muitos serão levados ao engano por promessas de um mundo melhor, enquanto outros permanecerão fiéis aos valores originais. Essa divisão poderá ser o estopim para uma crise global sem precedentes. Mas há aqueles que resistem. Assim como existem forças trabalhando para instaurar uma nova ordem, há também grupos secretos que lutam para preservar a verdade. Segundo Montenegro, dentro da própria organização, há indivíduos que conhecem os perigos iminentes e estão se preparando para resistir ao que está por vir. Eles sabem que essa não será apenas uma disputa política ou ideológica, mas uma luta pelo destino da humanidade. As mensagens deixadas por antigos profetas e sábios sempre alertaram para a necessidade de vigilância. Se realmente estamos vivendo os tempos previstos, isso significa que devemos estar atentos a cada detalhe. As mudanças dentro da organização, os discursos dos líderes e os acontecimentos globais podem conter pistas sobre o verdadeiro desenrolar dessa história. Para aqueles que acreditam que a profecia está se cumprindo, este é o momento de maior atenção e discernimento. Montenegro sabe que sua revelação pode trazer sérias consequências, por isso ele se mantém no anonimato, divulgando informações apenas para aqueles que estão preparados para ouvi-las. Ele acredita que a verdade precisa ser conhecida antes que seja tarde demais. A sucessão pode ser apenas o primeiro passo de um plano muito maior, e aqueles que estiverem atentos poderão perceber os sinais antes que o mundo inteiro seja levado ao engano. Os próximos anos serão cruciais. A maneira como os acontecimentos se desenrolarão determinará se estamos realmente diante da chegada de um novo tempo ou se ainda há uma chance de mudar o rumo dessa história. Para muitos, a resposta já está clara. As profecias sempre alertaram sobre esse momento e agora só resta observar e se preparar. A fé e a moral serão testadas como nunca antes, e aqueles que permanecerem firmes talvez sejam os únicos capazes de reconhecer a verdade quando ela finalmente for revelada. Se tudo isso for verdade, estamos prestes a testemunhar um dos períodos mais decisivos da história da humanidade. O que acontecerá quando a sucessão for anunciada? Quem será o novo líder? E quais serão suas verdadeiras intenções? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que em breve poderão mudar completamente o destino do mundo. E agora, o que nos resta? Observar, refletir, acima de tudo, estar atentos aos sinais. A história está em movimento e cada um de nós pode desempenhar um papel nessa grande narrativa.
Seja como guardiões da verdade ou como observadores críticos, o importante é não se deixar levar pelo engano. O futuro está em nossas mãos, e as escolhas que fizermos hoje definirão o amanhã.